falar aí dessa situação do Bruno Henrique, jogador do Flamengo, né? Só para recapitular, o atacante do Flamengo foi um dos alvos nesta terça-feira da operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Distrito Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o atleta forçou uma falta para cartão no jogo contra o Santos, isso há um ano atrás, tá? Válido pelo Brasileiro de 2023, para supostamente favorecer parentes no mercado de apostas. O Flamengo o jogador do Flamengo, né, acabou expulso no fim da partida, porque é aquela história, o jogador não sabe levar um cartão, leva outro, enfim. Isso está repercutindo de uma forma, hein, Voloche? Ô, Dimara, eu aprendi na minha vida, e aí eu digo em todos os segmentos, a gente não pode condenar ninguém sem que existam, evidentemente, provas concretas. Claro. E hoje o que existe são evidências. Porém, as evidências, segundo eu pude apurar e ler como todos, são muito fortes, há realmente fortes indícios de que o Bruno Henrique tenha participado dessa mutreta. Eu fico impressionado, Dimara, como algumas pessoas têm capacidade para defecar pela cabeça. Porque é um rapaz bom de bola, bem sucedido, até prova em o contrário, joga onde quer, porque tem um baita de um contrato no Flamengo. E eu pergunto o seguinte, qual a necessidade do cidadão de se envolver numa situação como essa, desde que realmente fiquem comprovados os fatos? Sinceramente, não sei responder. Agora, se forem comprovados os fatos, o Bruno Henrique não vai ser preso, mas ele pode sim ser banido do futebol, como é o caso do Lucas Paquetá na Inglaterra. Acho que o Flamengo comete um erro absurdo, gigantesco, manter o Bruno Henrique no elenco ou nas viagens, especialmente para o jogo decisivo de domingo que vem contra o Atlético Mineiro, diante dessas circunstâncias. Mas é um atleta, a gente tem que zelar, é o nosso patrimônio, sim, mas há maneiras e maneiras, porque não existe como essa situação não respingar no companheiro de quarto, no restante do elenco, no Felipe Luiz, não tem como. Ponto. E no próprio Bruno Henrique, que pode dizer, não tem nada a ver com isso, vou comer a bola. Não importa, mas você acha que o Bruno Henrique dando uma entrevista, vão perguntar o quê? Se ele fez 1 ou 2 gols contra o Cruzeiro, ou 4, 5 gols contra o Atlético, ou por que foi? Não, vão perguntar exatamente essa situação. Então, acho que a diretoria do Flamengo, eu sei que o momento é delicado, existem vários desfalques, porém, seria o momento de tirar o Bruno Henrique de cena até que os fatos sejam devidamente apurados. Também acho, sou dessa opinião, lembrando que o Paquetá estava na seleção brasileira, ou foi convocado para a seleção brasileira, mesmo com a situação. Lélio, eu não ouvi sua opinião sobre essa situação. Claro, o Bruno Henrique é daqui, a gente acompanha mais de perto, né? A gente tem noção da família, dessas situações todas. Como é que você viu essa história toda? Ele foi ali naquela história que a gente sempre falou dele, né? O Bruno, às vezes, ele é muito... Como é que eu vou colocar para não ficar mal para ninguém? Ingênuo, eu acho. Você sentiu isso? Ou como é que você pensou isso aí, Lélio? Olha, primeiro, né, que como eu inclusive, sou patrocinado por uma casa de apostas, né? Eu tenho que falar o seguinte, quem na verdade é a vítima é a casa de apostas, porque ela está sofrendo ali com uma manipulação. A manipulação não parte dela, parte de outras pessoas. E nesse caso, está sendo apurada aí a participação do Bruno Henrique. E eu lamento muito, é igual o Bruno Voloche falou, é um jogador talentoso. O cara tem um baita de um salário. Aí ele, olha só, apareceu o cartão dele nas apostas. Pois é. Em contas criadas 24 horas antes do jogo. Não dá pra entender. Sabe? Então, cara, não tem, foi pego com as calças nas mãos. Aí você vai ver, ele apostou 3.050 para ganhar 9.150. Ele não, né? Supostamente teria sido ele. Teria sido ele. Tem que falar assim, né? Aí o lucro foi de 6.100.
Aí 2.300 para ganhar 7 mil, com lucro de 4.700. 1.500 para ganhar 4.550, 3.050 reais. Quer dizer, para quê? Para ter o lucro de 1% do salário que ele ganha? Ele ganha mais de 1,5 milhão de reais. Sim. Sabe? Merecidamente. Claro, então, cara, eu lamento muito agora. Do mesmo jeito que foi punido ou apenado aquele jogador do Curitiba que voltou agora, o Manga. Ficou 1 ano fora, não foi? A punição tem que ser do mesmo. 1 ano. A punição é a mesma para todo mundo. Tem que ser punido se realmente for comprovado. E lembrando, a mesma empresa que investigou, ou Associação de Integridade das Bettings, é a mesma que investigou o Lucas Paquetá. Isso. É quem investigou o Bruno Henrique e certamente está investigando o Rafa Silva também. Só para lembrar. Já foi chamado para depor, né, na CPI, né, do Congresso Nacional, né, da Câmara, e vai ter que também explicar que confusão foi aquela que ele arrumou, né? Entrar daquele jeito parecia, achei que eu estava no rugby. Leandro Colombo. O jogador é o Aleph Manga, viu, Lélio Gustavo? Inclusive foi na partida contra o América que ele teria cometeu, né, na verdade, todo o episódio. Mas e voltou aí agora e fez até um gol, você lembra? No jogo do Coxa contra o Amazonas, se eu não estiver enganado. Exatamente. A primeira coisa, né, Dimar, é importante salientar, e aqui não tem advogado de defesa de casa de aposta, mas salientar isso que o Lélio falou. Se confunde muito a exposição que as bets têm cada vez mais nos uniformes, nos jogadores, até jogadores fazendo propaganda de casa de aposta, o que é um tanto quanto conflituoso, já que jogador não pode apostar. Há um conflito ético aí, mas isso é discussão para depois. É importante dizer que esse instituto que fiscaliza é, inclusive, subsidiado pelas casas de apostas. São elas as mais interessadas em descobrir esses potenciais casos. Há também uma certa confusão sobre o valor que o Bruno Henrique potencialmente recebe para fazer o que ele fez. Não se trata de valor, obviamente não se trata de dinheiro. O que teria feito o Bruno Henrique é muito menos em relação ao que ele recebe. Mas é o clássico jeito, eu não vou dizer jeito brasileiro, mas talvez um jeito mundial, de tirar vantagem. Isso é tirar vantagem. Contextualizando, o Bruno Henrique tinha uma situação de 2 cartões amarelos, aí aquela clássica, tomaria o terceiro para ficar fora. Foi justamente o que aconteceu. Numa reclamação assintosa, toma um amarelo, depois toma um vermelho. Então, Dimara, os indícios são muito fortes. São contas abertas no prazo de 24 horas por parentes e amigos do jogador. Acontece justamente o que potencialmente foi feito foi feita a aposta. Cumpre-se exatamente aquilo que apostaram. Os indícios são muito fortes, eu repito. Então, é punição exemplar, é banimento do futebol. Futebol é tudo menos algo previsto, menos algo já roteirizado. Se um jogador vai a campo propositalmente e toma um cartão amarelo para usufruir de uma aposta, ele está fazendo tudo, mesmo menos praticando o esporte. É premeditado, deixou de ser esporte. E se um esportista faz tramela com algo que é tão sério, com algo comercialmente muito grande, não tem outra solução a não ser o banimento. O discurso tem que ser duro, a punição tem que ser exemplar e a gente não pode passar pano para isso, Dimara. Com certeza. E, Voloche, pelo menos, né, o Flamengo disse em nota, né, que tá, a gente tem até a nota, né, coloca aí para mim na tela só para o pessoal ver, deixa eu ver se eu vou conseguir ler daqui. Você consegue aí, ô Colombo? O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento, tá no telão, então vamos lá. Conhecimento nesta data da existência de uma investigação ainda em curso, versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas. Onde é que eu tô, gente? Vocês abriram o negócio aí, agora eu fui pega de surpresa. O clube ainda não teve acesso aos outros... aos autos do inquérito. Então vai lá, Dimara, que minha vista é péssima. Nós estamos pau a pau. Ele melhorou a memória, tá lendo tudo, tá beleza. Uma vez que o caso corre em segredo de justiça, mas é importante registrar que ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades
dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança, isso o Flamengo, né? E como qualquer pessoa goza de presunção de inocência. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, a qual foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais, normalmente treina e viaja com a delegação nesta terça-feira para Belo Horizonte, Clube de Regatas Flamengo. Tá aí a nota oficial do Flamengo. Volote, se eles têm dúvida que pode ser o mesmo caso, né? É porque eles sabem o que aconteceu, né? Desculpa, gente. É óbvio. Isso. É óbvio. Né? Enfim, Edmar, acho que assim, já está dito tudo. Eu discordo completamente da postura da direção do Flamengo. Acho que o Bruno Henrique tinha que ser afastado imediatamente, até porque se tem tanto carinho pelo jogador, tem que preservar a imagem do jogador, que vale uma grana. Ele é jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Então, acho que nesse momento a diretoria do Flamengo deveria poupar o jogador e os companheiros, porque claro que isso aí não tem jeito, acaba respingando neles. Enfim, eu acho um tema assim muito chato de ser debatido, mas eu acho importantíssimo. Porém, eu acho que a gente está vivendo um momento delicadíssimo no futebol mundial com essa situação de Iapó, por exemplo. Ontem, essa falha do goleiro do Palmeiras, o Everton, foi um absurdo. Um baita de um goleiro que sai numa bola, enfim. Então, tudo fica suspeito hoje em dia. Daqui a pouco o Everton, opa, que saída foi essa aí, meu companheiro? Você foi tudo, mesmo na bola, né? Mas, enfim, claro que é uma brincadeira aqui, a gente jamais pode acusar ninguém. Mas fato é que o momento é delicadíssimo e volto a repetir, discordo completamente da postura da direção do Flamengo. Ô Dimara, só uma coisa para explicar, porque as casas, elas têm um dispositivo ali, que elas vão analisando. Quando vem um volume muito alto de apostas, um cartão amarelo é um fato inusitado. Claro. E apostar num jogador, aí que você vê 98% das apostas para quem tomar o cartão amarelo. Bruno Henrique, aí já se levanta uma suspeita muito grande. E olha o tempão que se demora para investigar, hein? É muito tempo. É, sim. É muito tempo até chegar, porque tem os nomes de todos os familiares e amigos envolvidos. Isso não foi investigado da noite pro dia, não. Claro que não. Agora, o absurdo é falar, a patrocinadora do Atlético que está por trás disso, gente. É o contrário. Vamos raciocinar, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um limite de burrice também para ser estabelecido no Brasil. Por favor, me ajudem aí, né? Inclusive isso tudo aconteceu, essa investigação do Ministério e tudo, a pedido de 3 casas de apostas, exatamente porque elas não têm interesse nenhum que dê confusão, que as coisas não sejam claras, que as coisas não sejam explicadas e que haja alguma situação de desconfiança. Então, quem pede isso... E que são casas regulamentadas. Regulamentadas, entendeu? É outro papo. Então, para com essa bobagem. As pessoas precisam se informar. Aliás, a gente está aqui para fazer isso, né? Mas as pessoas precisam se informar mesmo para poder não cometer erros que, às vezes, a gente sabe quantas vezes a gente viu, que acabam sendo definitivos. Então, para com isso. Tem nada a ver. E convenhamos, né, Dimara? Vamos parar de olhar para a cor da camisa do clube envolvido, né? Uma questão muito maior do que isso. Muito maior. Não tem Flamengo, Atlético, Cruzeiro, América. É uma questão realmente muito maior e muito mais séria do que isso.